Show. Então, olha, pessoal, vamos agora para a parte 2 dessa nosso início de aula. E se vocês olharem aí o print que o Jackson colocou lá no grupo, vamos fazer uma separação em grupo agora de 15 minutos. Tá? Se você termina antes de conversar, pode levantar para fazer um xixi e tal, 15 minutos. Eu vou fazer grupos aleatórios, então não importa quem é que vai entrar onde. Tá? E aí no grupo, você vai discutir justamente isso. Pessoal, se vem lá o nosso chefe, o cliente, um parceiro, o dono e fala, mas e aí, por que eu devo investir em marketing? O que te ia falar para esses caras? Como é que eu consigo, em 2 linhas, convencer ele? Ou o que é importante de dizer para abrir essa cabeça em relação à importância do marketing? Simples. Tranquilo? Tá. Eu vou, então, distribuir vocês vamos ver aqui, vou distribuir em 8 salas, vai ficar de 3 a 4 participantes. Quando vocês fizerem isso, depois de 15 minutos, vamos voltar para essa sala, aí vocês já escolham um colega do grupo para colocar aqui no chat do Zoom. Né? Ó, aqui meu grupo é tópico 1 esse e o 2 esse. 2 tópicozinhos, coloca aqui no chat e aí eu vou usar algumas dessas questões para a gente voltar aqui à aula e continuar a nossa dinâmica. Compreendido? Por que eu devo investir em marketing, galera? E vamos falar sobre isso, certo? Então, vou jogar vocês no grupo, vai aparecer uma mensagem, vocês vão ser colocados lá. Quem tiver dificuldade, fala que eu também coloco manualmente. Então, vai lá, galera. Boa discussão. Até daqui a pouco. Foi. Já vai aparecer, vocês já podem ir para aí. Fala aí, pessoal. Bem-vindos de volta. Beleza. Vamos colocar no chat aí. Quem foi chegando, já vai colocando no chat, por favor. Quem for chegando, já vai colocando aí, por favor, no chat. Vamos ver. Mestre, nós estávamos a escrever. Sim. E não concluímos. E então não tive a oportunidade de continuar a escrever, acabei voltando para a sala. Só com o Rony, o André e o... Acho que eles ainda não entraram. Não, mas tá bem. O que vocês eventualmente falarem, coloca aí, senão a gente trabalha aqui mesmo. Não há problema, não? Não se preocupe, não. Que essa é mais para a gente voltar. Essa aqui é mais para a gente poder levantar aqui umas discussões. Aí deixa eu já pedir, então, para vocês, por favor, colocar no chat os bullet points. Tá? Todos vocês aí, um de cada grupo, por favor, coloca lá no chat. Escreve lá, ó. Já está ali a Ana. O marketing pode ajudar, né? Reduzir despesas, gastos também, né? E aumentar a receita com planejamento. Beleza, certíssimo. Gastos? Se era gastos, saiu... Desculpa. Mas pode ser gatos também. Não reduzir gatos, não, né? Não reduzir gatos, não. Exato. Eu prefiro cachorro, tem que reduzir gato mesmo. Não, deixa os gatinhos lá, Linão. Pô, sacanagem. Vai lá, pessoal. Se você vira a minha gata, você vai se apaixonar, hein? Ela tem uma barriga maravilhosa, bem cheia de pelinho. O Christian também é cheio de gato também. Ó, depois, atrair mais cliente. Aí ali o colega colocou, atrair mais... Deixa eu trazer para cá. Cadê aqui? Atrair mais clientes. Vocês estão vendo a tela, né? Tá. Realizar mais vendas e fortalecer a marca, tá bem. Importância da construção da base do marketing para que a venda aconteça, perfeito. Já volta. Visibilidade. Isso aqui da visibilidade, isso aqui é uma coisa bem sensível, pessoal, e vocês vão ver, quando vocês chegarem na parte de definição de objetivo das empresas, vocês vão ver que tem muito falado coisa de aumentar a visibilidade, aumentar o awareness, né, que são as pessoas conhecendo a minha marca, o meu produto, branding, ser reconhecido. E aí eu vou na altura, eu vou dar para vocês alguns... Quem é que está fazendo com o som? Tem alguém com o som aberto aí, eu acho. É o motivo. Vocês vão na altura, vocês vão perceber, e eu vou falar para vocês como tratar essa questão de visibilidade, porque
a gente tem que tentar, no nosso crescimento aqui como estudantes de marketing, a gente tem que começar a aprender que algumas palavras, alguns termos que são usados aí no mundo afora muito impunemente, solto, a gente vai aprender o que eles significam, né? Então, a gente fala muito satisfação do cliente, qualidade, expectativa, percepção. Isso quer dizer coisas para marketing, tem que entender. Então, visibilidade, awareness, mesmo branding, a gente tem que entender o que isso significa, porque quando eu vou definir um objetivo para a empresa, eu tenho que ser muito tangível, concreto, né? Então, normalmente, para fazer aqui um parêntese, a gente vai voltar nisso no momento certo na aula, normalmente, quando eu falo visibilidade, ou ser reconhecido, ou ganhar autoridade, normalmente eu tenho que ter uma coisa que eu quero ser reconhecido dessa maneira por esse grupo. Então, já ajuda, em vez de eu falar, eu quero ser reconhecido, eu quero ter a marca reconhecida, eu quero aumentar a visibilidade da marca. Não, eu quero ser reconhecido como, vou falar qualquer coisa, tá? A melhor costureira do Nordeste para o público de indústrias têxtil. Aí eu consigo trabalhar melhor do que aumentar visibilidade. Tá? Depois, embora, claro, seja uma coisa importante, você vai aprender a trabalhar melhor com isso. Tá? Grupo. Vou ter que sair um pouco, beleza? Tomar remédio, vai lá. Também o Christian reiniciou. O que a gente perde quando não investe em marketing? Isso tem uma tática interessante, né? O Mutima mandou bem. A gente falar de... eu até falo, né, quando a pessoa reclama que o PEND, o planejamento que a gente vai montar para a empresa, apontando os caminhos, o cara fala, Nino, vem cá, você está me cobrando tão caro para fazer isso, quanto é que eu vou ter de retorno? Né? E tem coisas que a gente não consegue mensurar muito claro ou diretamente. Né? Por exemplo, você vai investir na sua educação, fazendo cursos, aí faz um MBA, faz um mestrado, né? Mas quanto é que eu vou receber de volta disso? Então, bicho, se você for nessa, não faz curso nenhum, né? Que é muito difícil essa associação. Então, eu também gosto, às vezes, de falar que se a única coisa que o nosso direcionamento estratégico apontar para o cliente for ajudar ele a usar de maneira mais inteligente o dinheiro, já está valendo. Porque a chance da empresa estar desperdiçando recurso, tempo, pessoas, dinheiro é muito grande. Então, se a nossa única contribuição for fazer o fulano, o cliente, o chefe, o sócio, a não perder dinheiro, já é uma grande ajuda. Então, eu gostei dessa abordagem aí do Mutima, garantir a satisfação do cliente em longo tempo, garantindo receita e estabilidade. Aqui tem duas coisas muito importantes, né? Esse longo tempo, ao longo do tempo, né? Esse prazo longo, é uma coisa que é essencial. A sobrevivência das marcas hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia está muito cruel isso. E vocês, como profissionais, vão ter que meio que equilibrar dois pratos, que é apagar o incêndio de agora, porque está sempre incêndio acontecendo, só que eu não posso tirar o longo prazo de vista, senão eu faço cagada no curto prazo. Imagina que está tendo incêndio na tua casa, né? Você vira e fala assim, não, cara, não liga para isso não. Vamos pegar aí um daqueles bulldozer, né, que tem aquela bola gigante de desenho animado, vamos estourar a casa toda, destruir a casa toda, que o incêndio apaga, né? A casa, os destroços vão cair e abafa o incêndio. Assim, mas eu preciso morar depois em algum lugar, né? Então não adianta só pensar em resolver o curto prazo, eu tenho que saber que eu tenho que ter sustentabilidade, como colocaram aqui muito bem. Não existe nenhuma empresa sem marketing. Isso aqui, por mais que seja verdade, galera, outra coisa também que eu vou falando com vocês ao longo do tempo, eu com vocês aqui como professor, tudo bem que em muito cliente também faço isso, mas aí acho que não é uma comparação boa. Eu vou falar para vocês coisas que eu acho que a gente tem que pensar, refletir, estudar, saber de um marketing que não é como a gente vai tratar na empresa diretamente. Eu vou explicar aqui. Imagina que vocês fiquem todos empolgados com a aula hoje, aí amanhã lá no trabalho, na segunda-feira, já quer chegar de voadora lá no chefe, falando que tem que mudar um monte de coisa, que comercial tem que ficar embaixo de marketing, porque comercial faz parte, vendas faz parte de marketing. Não é por aí que vai rolar. A gente tem que conhecer isso, mas a gente tem que saber que do outro lado, e é uma brincadeira que eu vou sempre fazer, quem está é o Homer Simpson.
né? É o Homer Simpson no sentido de ser alguém ignorante em relação ao marketing. Então, eu tenho que ter paciência, eu tenho que respeitar a cultura, o tempo do cliente ou da empresa, porque chegar de voadora não vai dar certo. Tá? Então, é certíssima essa frase que eu destaquei aqui. Não tem empresa sem marketing, impossível. Toda empresa tem algum tipo de produto para vender para algum lugar, tem que mandar para alguém que vai comprar, e esse cliente que vai comprar tem que saber se existe. Isso aqui são os 4 P's, para nem precisar passar muito daí, né? Mas a gente tem que tratar isso com muito cuidado, porque na vida inteira das empresas, provavelmente a cabeça dela é marketing é a galera que faz Facebook, faz PowerPoint bonitinho e faz um evento de final de ano da empresa. É algo nessa linha, muito bobinho. Então, se você for querer mudar da água para o vinho, não vai rolar, tem que ir com calma. Sem venda na empresa, marketing sem produto, beleza. Marketing realmente é o ponto de ajudar a direcionar. Tudo isso aqui é verdade e a gente vai aprender a como lidar com isso no nosso dia a dia prático. Longevidade da empresa, exatamente, como outro grupo já falou. Independente da dimensão da empresa, isso também é muito importante. Eu tive o cuidado, ao montar a metodologia Append, de assegurar que ela tivesse essa flexibilidade, independente do porte, do setor de atuação, etc. Porque, novamente, temos sempre que ter muito conhecimento e nos adaptarmos à realidade da empresa, né, do cliente, lá do que a gente está trabalhando. Então, em alguns casos, eu vou ter empresas com uma grande equipe de marketing, com dinheiro, com a mentalidade, né, sabe que o marketing é importante, tem aquela maturidade. Em outros casos, é um pessoal que acha que marketing é igual fazer PowerPoint. Tá? O marketing é um setor que integra a empresa em seus diferentes setores e áreas. Sim, também. Eu só não colocaria, João Vitor, o marketing é um setor que integra a empresa em seus diferentes setores e áreas. O marketing, eu preferia pensar o seguinte, todas as empresas e os seus setores, áreas e departamentos, e, portanto, os profissionais que estão nesses diversos departamentos, todo mundo também pratica marketing. Tá? É a ideia que existe muito em marketing na academia, também tem no mundo real, né, só conta o nome, que os profissionais deveriam ser part-time marketers. Deveriam ser profissionais de marketing em meio período, né? Tipo, metade do tempo, você que é o cara, nosso diretor financeiro, metade do tempo você é marketing, a outra metade você é diretor financeiro. Isso é para tentar passar uma consciência para a organização que todo mundo na empresa tem que trabalhar focado no cliente, né? Você já deve ter ouvido falar também uma historinha popular, que tem lá uma obra, né, um canteiro de obras, né, e aí passa lá um fulano e pergunta, o que você está fazendo? O cara, eu estou pintando essa parede aqui. O que você está fazendo aí? Eu estou subindo esse muro. E aí pergunta para um terceiro, o que você está fazendo na obra aí? Aí ele fala, olha, eu estou ajudando a construir uma escola. Então é essa mentalidade. É o cara lá do departamento XPTO, ele não achar que o trabalho dele é ficar pintando parede, é ele entender que ele está construindo uma escola. Isso eu acho que é legal de se ver. Só vou tirar daqui porque teve uma mensagem direta que eu não sei o que é. Toda empresa tem que ser sustentável, sim. Exatamente, que é a questão do longo prazo, beleza. Aí o Mutimba colocou ajustar a oferta da empresa, necessidade e desejo de um público, sim. Isso, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver o que é a... Tá. Então, olha, aqui o que o Mutimba colocou, ajustar a oferta da empresa lá para o que o público quer e o público cada vez mais exigente. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso é muito importante porque, em geral, mesmo vocês que têm a sua própria empresa, a gente pensa que a gente fala, porra, cara, eu sou tão bom fazendo bobó de camarão, então eu vou fazer aqui bobó de camarão e vou vender para a pessoa. A gente pensa primeiro no que a gente é bom ou gosta de fazer, ou seja, o produto. E depois pensa de para quem a gente vai vender. Isso é um pensamento errado. A gente tem que se ajustar para o que o outro quer. Tá? Depois, aqui a Denise... Não, Denise, eu não vou colocar aqui que você mandou privado, mas basicamente ela falou que o marketing é uma espécie de guerra, que a gente tem que conhecer o inimigo, o ecossistema, e melhorar tudo isso. Né? Isso é verdadeiro. Né? Se vocês forem pegar... A própria ideia, isso está lá no Pend também, né? Tem um box sobre isso, que um professor do FRJ escreveu, chamado A Questão da Estratégia. A própria área de estratégia, ela nasceu
com essa concepção militar. É muito comum essa ponte que a Denise fez, né? Essa metáfora militar da estratégia, que é atacar o oponente, né? Eu tenho força, fraqueza, eu tenho que me defender. Até o linguajar que a gente usa é muito militarizado por conta desse background. E, de certa forma, é verdade isso, né? De certa forma, a gente tem ali uma guerra sendo travada, né? Porque eu tenho uma coisa para vender, eu quero que o fulano do lado de lá compre. Só que tem uma galera querendo fazer a mesma coisa. Então, tem esse conceito, sim. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa leitura. Vale a pena ler o box lá do professor da FRJ no livro, chama A Questão da Estratégia. Vale a pena ler, porque existem umas críticas em relação a essa mentalidade muito bélica o tempo inteiro, né? Isso pode ser um pouco ruim até para a relação entre as organizações e as pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu compreendo e acho que faz algum sentido. Tá? Agora, o João Vitor. João Vitor, o marketing é o setor que integra a empresa, beleza. Toda empresa tem que ser sustentável. Já tinha mandado, né? Perdão. Mensagem nova, valeu e tal, perfeito, mete a partir do cliente. Show de bola, galera, golaço. Então, olha, agora eu queria que vocês falassem, tá? Coisa rápida aí, né? Tipo, coloca no chat aí umas coisinhas. Como é que o outro lado pensa, né? Isso aí foi vocês pensando. Então, quando o cliente vira para você ou o teu chefe fala, por que eu tenho que colocar dinheiro em marketing? Vocês deram um monte de resposta legal. Obrigado, Luciano, obrigado. Vocês colocaram um monte de resposta legal. Mas, na real, galera, como é que o outro lado, o chefe ou o cliente, como é que esse cara pensa? Quem quiser pode falar aí, ou então coloca no chat. Como é que o outro lado costuma enxergar marketing? O que o outro lado pensa de marketing? A gente falou o que a gente pensa, a gente é muito qualificado, né? Não como investimento, eles pensam que é mais um centro de custo, mais gasto. Perfeitamente. Eu acho que esse aí também colocou ali a Fran, o Eugênio também, e é isso que eu queria. Vocês podem falar várias outras coisas aqui. Esse certamente é o principal, né? E aí, galera, sabendo disso, é aquilo que eu falei, né? Tem guerra que a gente tem que saber como jogar, né? Então, essa guerra de defender o marketing como ele realmente é, como ele deveria ser, o marketing de verdade, ela tem que ter um pouco de paciência. Então, como o outro lado enxerga o marketing como um custo, ou então como uma coisa que não agrega nada, ou os dois, né? É muito importante a gente, um tempo inteiro, ter na nossa cabeça que a gente tem que fazer coisas em marketing que tragam dinheiro. Tá? E isso é difícil para marketing. Por isso que a galera de venda se dá melhor. Porque em algum momento, a gente vai ver essa historinha aqui daqui a pouco, em algum momento, as duas áreas, comercial e vendas, de marketing, ficaram tão separadas que agora são duas áreas, literalmente, que tem o teu próprio departamento, lá, a tua equipe, são áreas separadas na empresa, né? Na prática. Então, no cara que é o dono lá da empresa, ou o grupo de donos, quem traz dinheiro é o comercial, o marketing gasta. Então, é imprescindível você estar o tempo inteiro no seu trabalho, e eu, como consultor externo, ou outros agentes externos, aqui também temos várias pessoas que são externas, quando você começa o teu trabalho na empresa, você tem que, de cara, pensar, e o teu discurso também, o tempo inteiro, em marketing tem que trazer dinheiro. Tá? Vocês vão me conhecer melhor ao longo do tempo e, obviamente, eu sou um cara que sou muito preocupado com o que o marketing com a responsabilidade que o marketing traz. Vai ser, inclusive, sobre isso que eu vou falar lá no Summit, no nosso Marketing Elevation Summit. É sobre isso que eu vou falar no evento do Kotler em novembro também. Então, eu sou um cara muito preocupado com esse papel do marketing quando a gente está estudando e refletindo, eu gosto de me desassociar um pouco da parte comercial, porque o marketing tem muitas outras coisas importantes para se fazer sem ser só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Legal. Só que quando eu estou dentro de uma empresa, trabalhando para ajudar os caras a crescer, a evoluir, se eu topei aquele papel, naquele momento o meu chapéu é de trazer dinheiro para a empresa. Então a gente tem que fazer muita força para isso, tá? Certo. E aí lá vem o Homer Simpson que a gente falava, ó, tá? É um desafio tremendo você gerenciar esse gap. Esse gap é a diferença entre o que o outro lado acha que marketing é o que você realmente acha, tá? A gente tem uma visão muito diferente, né? Inclusive, quando eu falo a gente, é quase que nós aqui do grupo, porque
Se você for na sua empresa, às vezes até ambiente universitário, às vezes, infelizmente, até colegas professores, não é por aí. A visão é aquela que qualquer empresário tem, que não é o que a gente quer ter. Isso aqui a gente já tem essa visão de marketing, então não precisa nem fazer nenhum curso. Tá? Então, a gente tem que saber que o cara é o Homer Simpson. E o Homer Simpson, como é que a gente trata com o Homer Simpson? A gente trata compreendendo que ele não sabe o que é marketing, ele não sabe o que é, não é culpa dele, ele não aprendeu, não quis e tal, não sabe. Então, a gente tem que ir aos poucos explicando como é que se trabalha, né? Vamos fazer isso. Quando ele fala lá uma cagada gigantesca, né? Como eu ouvi de um cliente recentemente, eu querendo falar com ele sobre posicionamento, e aí eles me disseram lá, né? E todos os outros diretores concordaram, né? E tal. Mas não foi sobre segmentação, me perdoe. Que esse é um trabalho que a gente ia fazer, que era um trabalho grande e caro lá com essa empresa, e eles estavam lá muito incrédulos. Nino, mas a Nike não tem segmentação, né? Então não é culpa dele. Essa é uma frase do Homer Simpson. Você fala assim, olha, a partir do momento que eu tenho Nike, basquete, Nike, futebol, já é uma segmentação. Aí eu posso ter Nike feminino, masculino, crianças, adultos, atletas de ponta, amadores. São segmentos diferentes. Para citar aqui 5, 6 que eu lembrei de cabeça agora. Tá? Então vamos ter essa paciência, vamos se conscientizar que é isso aqui que rola na nossa vida, né? Esse desafio que eu estou falando para vocês, que eu estou aqui querendo colocar a diferença de não só entendimento e, portanto, de expectativas em relação ao que o marketing é, o que ele pode fazer, portanto, como é que você, André, como é que você, Gutimba, como é que você, Denise, podem me ajudar com o marketing? Tem uma diferença. E essa diferença, ela também é escrita lá no marketing. No livro de marketing de serviços, você tem lá um capítulo de expectativas e um capítulo de percepções. E é uma guerra constante. É o que você acha que alguma coisa é, né? Desculpe, é o que você, do lado lá do cliente, por exemplo, espera lá que o marketing faça ou acha que ele é e o que realmente ele é. Isso, em geral, tem um gap muito grande. Tá? E aí está, né, o entendimento que o seu chefe ou o seu cliente provavelmente vai ter de marketing. Claro que há exceções diversas. Tem empresas muito boas em marketing, tem CEOs muito maduros e conscientes de marketing, né? Tem pequenas empresas, são muito conscientes também, né? Trabalham bem, tem exceções. Agora, na maior parte dos casos, o que esse fulano aprende sobre marketing é o que ele vai ver também procurando no Google. É lá o guru falando que é uma coisa fácil, que é só marketing digital, que se você não estiver na internet, você está fora do campeonato, que dá para ganhar 6 em 7, não interessa o que você venda, seja Big Mac, apontador de lápis, caneca, castelo, ilha, helicóptero, você consegue ganhar 6 em 7. Então, na cabeça daquele chefe ou daquele cliente, marketing é isso a que ele foi exposto. Se a gente tem um aluno que também é de São Carlos, né? São Carlos tem uma máfia aqui, que é o Jander, ele faz o curso de consultor. Não sei se ele vai fazer até o PEN, talvez. O Jander, ele é doutor em inseto. Bicho, se a gente for falar para ele o que a gente acha que o mundo de inseto é, ele vai dar risada também, né? Porque é uma coisa completamente diferente, tá? Pessoal, quando eu estou aqui no flow da minha fala, eu não consigo acompanhar o chat não, tá? Por isso que quando você quiser, você levanta a mão para eu poder ficar esperto. Então, não saber o que é marketing. Aí, claro, pior para nós profissionais de marketing, é legal isso, né? A galera fala que trabalha com marketing e não sabe o que é marketing. Esse gap, ele é ruim porque a gente vai ter tudo ruim, né? Competidores ruins, né? Vai tudo nivelando o mercado para baixo. O cara vira um comprador pior. Ele não entende o que é, aí ele não valoriza, né? Ele não quer pagar o que você está cobrando, ele não faz o que você fala para fazer. Isso é ruim para todo mundo, tá? Toda a academia fica ruim também, é uma desgraça. Eu sou professor, temos colegas professores aqui, a gente sabe a desgraça que é, né? Então, todo o mercado, ele sai perdendo, né? E por que ele fica, né, prostituído? Foi uma palavra forte aqui que eu utilizei. Porque quando está essa bagunça nivelando por baixo, acaba que, na nossa área,
Qualquer um faz a maior parte das coisas de marketing que é entendido pelas empresas. Por quê? Se você entende que marketing é criar landing page, mandar e-mail, fazer ads no Instagram e coisas nessa linha, qualquer um faz. Aí fica prostituído. Porque eu tenho, algum colega brincou do Oceano Azul, eu tenho, na verdade, um oceano vermelho, né, de um mar de zumbi degladiando ali, se matando para poder disputar cliente, e o cliente fala, porra, todo mundo faz essa merda, qualquer um faz, Facebook hoje em dia não faz. Então, qual é o mais barato? Né? Quando eu tenho nível baixo e todo mundo muito igual, falando as mesmas coisas, se baseando nas mesmas referências, né? Neil Patel, Gary Vaynerchuk, esse pessoal, bicho, fica aquela coisinha. Então, a decisão do outro lado é qual é o mais barato? E a gente não quer trabalhar com isso. E tudo isso vai ser muito pior. É outra coisa que eu sei que é difícil de ouvir. Lá na live, quando eu falei uma coisa perto disso, teve lá uns 50 que saíram no minuto seguinte. Com tudo que a gente está vendo de automação, robô, artificial intelligence, aí tanto virtual quanto físico, isso vai tirar, já está tirando, né, cara? A gente já tem um monte de coisa sendo feita automatizada. Conteúdo hoje em dia, você vai lá no chat GPT, você coloca o tema, o cara escreve. Você quer montar um vídeo sobre alguma coisa, tem artificial intelligence que faz isso. A gente tem esqueci agora o nome do nosso colega aluno, não está nessa turma aqui também não, que ele fez até tudo quanto é foto dele lá, profissional, bonitão, de executivo, tudo com artificial intelligence. Meu filho usa Canva já, para poder fazer trabalho de escola. Né? Então a gente tem que ficar realmente muito esperto, né, para não sumir do mapa. E aí a solução realmente é aquela, né, lá do Morfeu. A minha proposta para vocês aqui é essa, né, bicho? Vamos tomar aqui o Red Pill e ver o marketing de uma outra forma, né? Ou então você vai continuar fazendo persona e vendo Gary Vaynerchuk e pronto, né? Segue a vida. Tá? O importante é ser feliz. E eu acho que realmente o importante é ser feliz e saudável acima de tudo, embora eu fume feito uma chaminé. Tá? E só para fazer aqui uma ressalva, eu não estou querendo dizer que eu sou grande conhecedor da verdade e sei tudo de marketing, não. Né? Eu tenho total consciência que eu sei uma parcela muito pequena de marketing, mas eu também acho que essa parcela pequena, comparativamente à maior parte das pessoas, ela é um pouco maior. Então, de fato, eu acho que a gente tem muito a aprender sobre esse marketing de verdade. Beleza? Então, vamos embora aqui continuar. Vocês se lembram, pessoal, quem assistiu a live lá da Semana dos Consultores? Me desculpa, o Danilo estava com a mão levantada. Danilo, me perdoe. Por favor, Danilo, fala aí. Tranquilo. Eu só queria fazer uma contribuição aqui, trazendo um pouco do meu conhecimento sobre contabilidade. Que é o seguinte, né? Muitos colegas falaram, o marketing ele não é um gasto, ele é um investimento. Só que, na realidade, assim, o marketing ele é um gasto. Né? Eu estou colocando aqui a visão financeira da coisa, né? Então, se a gente falar que não é um gasto, é uma certa mentira. Só que antes dele se tornar uma despesa, tá? Aí sim, é correto também dizer que ele é um investimento, ele vai estar lá no ativo, né? Dentro do balanço patrimonial. Então, ele é um ativo, né? A partir do momento que tem um investimento e se espera um retorno dele. E ele, a partir do momento que você utiliza desse marketing, ele se torna uma despesa. Então, ou seja, para o cara que está ali nas contas, o marketing ele vai entrar como uma despesa. Então, não é errado a gente pegar e falar, olha, não é uma despesa, porque é uma despesa. Só que o que ele deve entender é que essa despesa ela é necessária e que vai te trazer um retorno. Né? Eu tive um contato com um cliente que ele sacava muito da parte de finanças, né? E eu estava trazendo ali, fazendo uma proposta na área de marketing. Então, ele entendia muito da parte de finanças. Ele entende que é uma despesa. Só que tem um detalhe, ele, por exemplo, ele teve experiências com agência de marketing, pessoas que ele contratou para cuidar do marketing e que não trouxeram retorno. Então, na cabeça dele, de fato, foi um gasto que não teve retorno e não é investimento. Então, ele também precisa perceber isso. Então, por exemplo... O mestre Danilo com essa visão aí de um contador, né? Adorei. Danilo, se tu escrever, cara, aí uma página de Word nisso, o cara te publica aí ou no Market Elevation, lá no meu blog, que achei muito legal essa ideia. O marketing é um gasto, sim, mas tem questão da despesa e investimento. Esse papo de contador foi ótimo, muito bom. Adorei aí, mestre. Eu tive um professor na área de custos que ele facilitou muito minha vida no entendimento sobre isso, que tudo é um gasto, tudo é gasto.
Só que antes dele se tornar uma despesa, né, ele é um investimento. Então, se a gente, por exemplo, vou fazer uma relação aqui um pouco mais fácil, eu compro um veículo para minha empresa, né? Esse veículo, ele é um ativo, mas a partir do momento que eu estou utilizando ele, ele vai se depreciar e vai se tornar uma despesa. Ele entra lá no meu DRE, ele vai diminuir minha receita, né? O marketing, né, o investimento no marketing vai diminuir a minha receita, mas é ele que está fazendo com que eu tenha mais receita, né? Então, a gente tem que entender também a cabeça do empresário nesse sentido, porque sim, é uma despesa, só que a gente precisa entender que essa despesa vai ser necessária, que vai dar um retorno maior, né? Essa é a ideia do investimento. Da mesma forma como ele faz também um investimento em SAP, em CRM, às vezes em maquinário, né? Similarmente. Muito bom, mestre. Vamos lá ver o que o Faga quer falar aí. Diga lá, Faga. Complementando, sabe por que isso acontece? Tem um mito nas empresas que acontece o seguinte: o cara pode gastar com custo, o custo é variável e a despesa é fixa. Então, se ele tem aquela despesa ali, ele não pode aumentar a despesa, é a paranoia da despesa. Entendeu? E aí virou uma confusão de conceito. Exatamente. Porque assim, eu posso gastar em custo, porque se eu boto dinheiro em custo, eu aumento a minha receita. E a despesa tem que ser fixa. A despesa variável não existe, não pode ter. Pô, para. Vocês dois podiam escrever aí umas páginas sobre isso, ia ficar alucinante, hein? No curso que eu vou falar tem um pouco isso também. Tem, exatamente. Na Masterclass tem isso também. Tem que mandar logo isso aí, mestre. Olha, vamos... Nino, desculpe, diga. Só para complementar, né? Eu não queria entrar muito porque assim, terminologia de contabilidade, tudo tem uma diferença: investimento, gasto, despesa, custo. Né? Então, por exemplo, só rapidinho, custo, por exemplo, né, Faga citou aí, custo é um gasto que é indispensável, não tem como a empresa evitar o custo. O que é o custo, por exemplo? Numa faculdade. Uma faculdade ela tem uma prestação de serviço que é um ensino. Então, é inevitável ela ter gasto, né, com o professor, com o salário do professor. Isso é um custo, é inevitável. Né? No caso de no investimento em marketing, por exemplo, o marketing, para muitas empresas, ela é dispensável, né? Porque ele não está ali no meu produto em si. Exato. Então, ou seja, como ele é dispensável, eu posso vender meu produto sem o marketing, então o marketing ele é uma despesa. Né, nessas conversas, eu tento trazer o marketing, entender como um custo, né, porque ele tem um valor maior. Olha, é um custo, você está dentro do seu produto. Enfim, só para... Adorei a discussão. Cabeça. Só que vocês têm que escrever isso aí para todos nós conseguirmos chegar na linha que vocês estão dessa parte financeira dos conceitos específicos. Fala, Rony. Uma coisa que... Não, desculpa. Desculpa, Mirna, então daqui a pouco o Rony fala, depois a Mirna. Ela pode falar, tranquilo. Então vai, Mirna, Mulheres First. Uma coisa que eu observo também que acontece muito com as empresas, porque as empresas elas vão e contratam uma agência, né? E a agência, ela no início, ela dá toda a atenção, faz aquele trabalho bacana e tudo. Mas aí você tem aquele pagamento mensal. E aí essas pessoas, as agências vão abandonando os clientes, vão pegando mais clientes e não vai dando mais atenção, até mesmo nessa parte de divulgação, né? No advertising, como é que eu falo? Publicidade. Nas publicidades, que para você dar retorno, Facebook, Instagram, no início você vê resultado, mas aí depois fica aquela cobrança, sabe? Eles não fazem mais nada, esqueceram a minha empresa, e aí eles vão desistindo do marketing, achando que tudo é assim, que todo mundo é assim, que todas as agências são assim. Gente, é o que a gente falou aqui, olha, no slide anterior, né? Esse monte de incompetência. Uma das primeiras coisas que nós profissionais percebemos é o comprador, o cliente ou o chefe fica descrente. Ele tenta algumas vezes, ele tentou ver lá o vídeo, aí seguiu, aí comprou o curso do fulano, aí mandou a equipe fazer, aí chamou lá um guru para poder fazer trabalho para ele, chegou lá o garotão.
Ele tentou, cara, e só deu cagada. Aí na cabeça dele, marketing não funciona. Né? Ele fica traumatizado, como qualquer um de nós aqui ficaria também, né? Compreensível. Bem, mas... Exato. Então, é por isso que é uma coisa que a gente tem que ter sim um grau de combatividade, e eu estou há muitos anos já batendo de frente com esse tipo de disseminação, porque isso é uma coisa que na hora de nós que estudamos, vamos lá tentar vender para um cliente ou falar com o nosso chefe, o cara não quer nem ouvir a gente, bicho. Ele não quer nem ouvir porque marketing para ele é só desgraça, é só coisa ruim. Vai, Rony, Diana, e depois a gente continua, galera. Vai, Rony. É só um adendo para que eu esqueci o nome do rapaz que é contador, deu o exemplo dele, que eu trabalhei numa loja de departamentos, eu era do setor comercial, e eu era bem amigo do senhor que era do financeiro. E ele chegava sempre, ele era um crânio na contabilidade, ele era nota 10, mas na questão de marketing ele pendia muito. Aí ele me chamava assim, Rony, vem cá, Rony. Olha isso aqui, olha o que a gente está gastando nesse marketing, isso aqui funciona para alguma coisa? Olha isso aqui, o que o fulano de tal faz? Ele faz vídeo, o que isso aí funciona? Então, acho que é legal, porque nós estudando, nós sabemos que é um benefício, que é um investimento, mas às vezes para as pessoas dentro da empresa não entendem. Ele não conseguia entender por que tinha um setor de marketing lá dentro. Exato. Ele achava que aquilo era um gasto desnecessário, era um gasto pesado, entende? Ele ficava, me explica, Rony, por que usar isso aqui? Aí eu tentava explicar para ele e tudo mais. Eu acho que é interessante, comigo também. Super, Rony. E um parênteses no que você falou, eu também dou a dica para, além de ficar próximo do comercial, vocês também, aos poucos, se aproximarem dos departamentos ou profissionais responsáveis pela parte financeira e a jurídica, quando a empresa também tiver, porque essas duas partes vão ser muito importantes para o marketing. A maior parte das empresas de menor porte, médio porte, não vai ter um departamento jurídico. Quando tiver, tu se aproxima. Mas o financeiro também é importante, porque é claro que quase que a função dele na organização é dizer não, 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 não. Como, em geral, o advogado também de uma empresa. Fala, Diana. Oi, dos motivos de eu ter ganho esse cliente para o Pend é a visão que os sócios na clínica que eles tinham, eles tinham e têm em relação ao marketing. Eles pensam no post bonitinho. E aí, o que aconteceu? Esses clientes começaram com uma pessoa, não gostaram do serviço, contrataram a Dani. A Dani, por ainda estar se encontrando, acabou deixando eles, mas eles largarem ela seria algo que iria acontecer. Contrataram outra, na verdade, iriam me contratar, só que eu joguei o preço lá em cima justamente para não me contratarem por isso, mas já tinha dito que fazer isso era uma perda de tempo, um gasto de dinheiro antes de organizarem a empresa. Contrataram outra pessoa só para movimentar Instagram. Resultado, pararam de novo com a história do Instagram. A minha cliente que está fazendo o projeto, que é para algo pessoal dela, já viu que estão jogando dinheiro fora há anos, e é por isso que depois eu vou fazer o Pend para a clínica. Mas eles tiveram que perceber que eles tiveram que ver os dois mundos. O mundo que eu estou entregando para o pessoal deles, né? E o mundo que eles estavam tendo dentro da clínica, que eu já tinha dito, que a Dani já tinha dito, que iria acontecer, que seria esse ciclo vicioso de entra e sai de profissional, e eles não veriam resultado. Sim, não, exato. E além disso, isso é uma coisa também que muitos de nós também temos que ficar espertos, porque a maior parte deles já passou por esse primeiro lado de só ter problema. Então, ele vai ter que se acostumar e ter que ser aos poucos a parte mais positiva, e também não é tudo que vai dar certo, né? Temos que estar preparados com isso. Vamos lá. Vocês se lembram, pessoal, que eu coloquei esse slide lá na live, né? Então, para a gente trabalhar com estratégia de marketing, tem a questão aqui toda do marketing mesmo, né? O marketing estratégico e tal, que é o que a gente vai trabalhar, e uma metodologia, né? Isso aqui eu dizia que era uma espécie de uma mentalidade. Ele está meio lento aqui para eu escrever, estranho. E aqui eu falei que era a maneira de colocar a mentalidade em prática. Tá? Opa, me desculpe. Mas justamente a gente vai pegar essa ideia e por que isso não é dessa maneira, né?
E aí, agora sim, vamos falar um pouco aí do marketing. Daqui a pouco a gente faz mais uma pausa para o café. Mas é aquela história... quem já viu a aula de 120 anos do marketing, viu alguns slides aqui, tá? Poucos, mas vai ter um ou outro. Eu fui tentar entender em certa altura, né? E foi um caminho não só sem volta, como também eu estou nesse caminho até hoje e acho maravilhoso, né? Por que a gente se encontra na atual conjuntura, né? Com essas dificuldades todas que vocês vivem no dia a dia, que vocês compartilharam parte delas agora, né? Difícil de trabalhar com marketing, difícil de migrar do operacional para o estratégico, o cliente não valoriza, né? O chefe... Como é que a gente chegou aqui? Né? Eu, por estar muito tempo batendo aí de frente, e eu não falo isso com nenhum tipo de orgulho, é uma pena que tem que ser assim, com esse marketing que polui o nosso mercado, no meu entendimento, claro, eu fui buscar, né, essas raízes. E aí, a gente observa que quando o marketing começou a ser discutido como marketing mesmo, como a ciência de marketing que nós entendemos hoje, a ideia do que o marketing era, da importância dele, era muito mais alto nível e mais holística, vamos dizer assim, do que a visão que temos hoje. Quer dizer, o marketing ele nasceu de uma maneira bem mais legal do que a de hoje. E aí, nesse meio do caminho, deu compreender, como está nessa imagem, né, uma visão mais... depois eu vou ver por que está com esse delay. Sistêmica de marketing, né, uma visão mais sistêmica de marketing, o marketing como parte de um ecossistema, né, que tem vários ambientes, o macro, micro, interno, externo, como você quiser ver, para a visão que a gente tem hoje. Tá? Depois tem um link aqui, eu não vou não vou ficar aqui falando tantas datas e tal para vocês, mas tem um link com alguns vídeos aí abertos sobre a história do marketing, a gente vai falar disso também ao longo do curso como um todo. E aí, pronto, eu vou compartilhar com vocês a minha visão de como, então, chegamos ao momento que a gente está hoje, que é essa desgraça, que a gente está sendo espremido por clientes e chefes cada vez mais exigentes, querendo mais pelo preço mais barato, pressionando a gente para ser cada vez mais capacho de uma área de vendas, né, que aí sim é o pessoal importante da empresa, e de outro lado, a gente tem, né, e aí vou colocar até 3 aqui, né, 3 lados. Por um lado, o chefe e o cliente, por outro lado, a gurizada falando besteira, a guruzada, né, falando falácia o tempo inteiro, e de outro, o algoritmo e a robotização tomando o nosso lugar. Tá? Coisa que não é de hoje, obviamente, e vocês não precisam ter a menor dúvida, tá? A menor dúvida de como é que essa banda toca. O Ford, há mais de 100 anos, vocês podem procurar na internet, eu acho que chama... tipo, sei lá, os 10 mandamentos de Ford, é uma coisa dessa. Em mais de um deles, ele trata desse tema, que o ser humano é menos importante, sendo que sempre que possível, você tira a pessoa e coloca uma máquina no lugar. Então, isso já é algo comum ao meio empresarial há mais de um século. Tá? Então, não precisa ser um gênio para saber que as pessoas vão rodar, e sim, né? O custo de um ser humano é muito mais... Imagina a mulher, então, né, gente? Estou aqui, para quem não me conhece, é claro que isso aqui é uma provocação, né? Imagina a mulher, então, que ainda engravida, né? Na cabeça lá do empresário. Eu conheço, né? É claro que eu não mantenho amizade e até, na verdade, essa pessoa específica, há muitos anos eu não falo. Mas eu já ouvi de um camarada que é dono de uma empresa até significativa no Rio de Janeiro, para que ele não contrata mulheres porque a mulher engravida. Então, a gente está trabalhando no mercado com pessoas com essa mentalidade. Ao menos 30% das pessoas do Brasil têm essa mentalidade e os empresários devem ter muito mais essa mentalidade. Tá? Então, a coisa está preta para a gente de marketing, está muito difícil. Então, como é que tudo começou? Eu vou voltar, pessoal, para não voltar muito lá nas práticas de marketing e falar desde milhares de anos atrás, quando as trocas começaram, embora eu acho que eu já dei aula, está lá no YouTube sobre isso. O marketing, como a gente conhece e pratica hoje nos negócios, tá? É um marketing que a gente vem buscando nos Estados Unidos desde sempre, e aí tem alguns motivos para isso, eu vou falar disso rapidamente em algum momento. Tá? Então, em meados do século XIX, a gente tinha esse cenário nos Estados Unidos. Lembrando que, há não muito tempo antes, eles tinham proclamado a independência, né?
E aí, claro, foi uma evolução realmente muito grande, muita gente vindo lá para o Novo Mundo, aquela coisa toda, né, e tal, e ainda tinha umas vantagens naturais, né, como ouro e petróleo no Oeste, etc, etc. Então, os Estados Unidos, somado a toda a parte de industrialização, com Ford e os seus contemporâneos, né, o Taylor e o Fayol, vários engenheiros, inclusive, né, todos engenheiros, inclusive, o investimento depois do motor a vapor, que foi um pouco antes, em indústria, robotizar a indústria, o próprio trem, né, o comboio lá, etc., para poder transportar, o início da popularização do carro, com todo mundo tem que ter um carro desde que seja preto lá nos Estados Unidos e tal, estava bombando. Tá? Então, esse foi o ambiente que fez com que muitas coisas ligadas aos negócios nascessem. E eu vou começar a brincar com o marketing a partir daí para poder contextualizar. Só para vocês terem uma ideia, galera, olha o nível do absurdo. Vamos começar a associar as coisas. Nessa mesma época, e eu falei de questões que afetaram o negócio, né, mais diretamente, nessa mesma época, também nascia, por um lado, né, depois eu fazia a brincadeira, a psicologia nos Estados Unidos, tá? Então, William James, lá em Harvard, tendo sido o primeiro a fazer um curso de psicologia, o pai da psicologia nos Estados Unidos. Estamos falando do mesmo período, lá de ouro, petróleo, migração para o oeste, né, muitos imigrantes e tal, ferrovia sendo multiplicada nos Estados Unidos. Mas ainda era a época de Billy the Kid. Quem sabe o que é Billy the Kid aqui? Faroeste. Escravidão rolando solto ainda, óbvio. Né? No Sul, então, esquece. Agora, galera, a gente está falando de uma época, é porque eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai fazer aqui uma ponte. Boa parte, olha que coisa bizarra, boa parte do marketing que hoje é praticado nas empresas e proliferado como suprassumo dos 6 em 7, da guruzada, que é quem dita hoje o que o marketing é na prática, infelizmente, começou na época que ainda tinha cowboy fazendo duelo, aquela coisa, sabe como? O cowboy mais rápido do Oeste briga com o índio. Dessa época que é o marketing que é colocado hoje nas empresas. Tá o William James, pai da psicologia nos Estados Unidos, e o William James, ele foi um cara, olha, que ele começou a estudar os processos de atenção. Segundo ele, a gente, por alguma força qualquer, seja lá o que for, a gente olha mais para um objeto e não para outro, se prende mais numa imagem, ou numa pessoa, ou num produto do que em outro, lembra mais de uma coisa ou de outra, e a atenção, inclusive, ajuda a gente a se organizar no mundo, né? Para não ficar louco com todos os estímulos que estão à nossa volta. Né? Imagina hoje em dia com tanto estímulo, né? Sonoro, visual, olfativo, a gente andando na rua, estou falando, né? Então, isso ajuda a gente a trabalhar. O cara estudava isso. Esse estudo de atenção do William James, com psicologia, no início da psicologia nos Estados Unidos, tá? Foi fundamental para o começo de uma espécie de estruturação das áreas de publicidade e de vendas que permeia a nossa vida até hoje. Tá? Só um parênteses aqui, eu tenho esse livro aí atrás, tá? Dos mercadores da atenção. Eu não sei se foi traduzido. Tá bom, Mirna, obrigado. Eu não sei se foi traduzido em português esse livro, mas a economia da atenção, pessoal, baseada lá no que William James falava e no que a galera de psicologia estudava, tá? Dentro dos cursos de psicologia sobre publicidade, porque eles estavam interessados em saber o que a pessoa chamava atenção ou não, tá? Isso é o que move até hoje o nosso mundo, né? Você vê que as televisões, elas vendem baseados em Ibope, número de audiência, economia da atenção. Quando a CNN coloca lá o conteúdo dela lá no YouTube para você também poder ver em tempo real sem ter a TV por assinatura, é para poder capturar a tua atenção. Tá? Videogame, o que você imaginar ainda é feito dessa maneira até hoje, né? O modelo, né, próprio modelo de impressão, né? Impressão em banner, impressão em link, view no Instagram, é atenção, é disputa por atenção. Tá? Legal. Nesse cenário que eu plantei para vocês agora, lá no nascimento da psicologia, tá? A galera de vendas e publicidade,
né? Era basicamente a mesma coisa, né? Eu não tinha ainda uma distinção. Primeiro que, obviamente, as vendas foram praticadas muito mais rapidamente antes, né, do pessoal tentando vender coisa lá, tá bom, Rony, né? E a publicidade depois foi uma ferramenta para poder ajudar. Mas essas duas áreas eram áreas de práticos, né? De pessoas que não estudavam nada, elas colocavam em prática o que elas achavam legal. Aí deu certo o que eu falei para esse cara aqui, então eu vou falar para o próximo, opa, deu certo, vou falar para um terceiro, que legal, então isso aqui é uma coisa que eu tenho que falar sempre, né? Aí ia lá tomar chopp lá com um amigo lá num pub em Detroit, sei lá, Detroit não devia nem ter a ver essa cidade, na Filadélfia, por exemplo. O cara ia lá beber com um colega dele e falava, pois é, e tal, eu reparei que se eu for falar com as moças para poder vender Tupperware de gravata rosa, eu vendo mais que quando eu estou de gravata preta. Pô, legal. Então, eles iam trocando essas experiências práticas e cada um ia virando, como é hoje, né? Não tinha tanto porque não tinha internet, mas era exatamente igual a hoje. Aí tinha lá o Neil Patel, tinha o Gary Vaynerchuk, tinha lá o Rock Content, tinha o pessoal que ia fazendo e repetindo besteira, algumas sim, outras não, né? Mas iam vendo o que eu faço aqui na minha prática, e aí eu pego o que deu certo, eu escrevo num papelzinho, coloco no livro e vendo para outro. Tá? Era basicamente isso. Então, galera, havia zilhares de manuais práticos ensinando a como vender. Discurso de vendas, como lidar com objeção, igual é hoje. A única diferença é que não era via e-mail, era via carta. Era a mesma coisa. O cara colocava na prática aquilo e repetia, sem qualquer tipo de estudo. Tá? Né? Vamos lá. Show. Aí você vê que o pessoal de psicologia, né? O pessoal de psicologia, como esse Scott, que foi aluno lá do William James, isso aqui, galera, que eu coloquei para vocês, isso aqui tudo é pesquisa minha, tá? Não é para tirar onda nenhuma aqui, não, só para dizer que vocês dificilmente vão ver isso em outros lugares. As fontes eu coloquei aqui, a fonte você pode procurar, porque aqui nos cursos a gente tem fonte para você se aprofundar, se você desconfiar, achar que é mentira ou quiser ler mais, né? Ou quiser estudar mais. A galera de psicologia começou a estudar nos cursos dele publicidade para poder entender o que chamava atenção a outra. Obviamente, como eu não tinha um processo de vestibular, concurso para entrar na faculdade, havia uma promiscuidade grande entre essas pessoas, né? Então, o cara que era vendedor fazia curso de psicologia e assistia a palestra lá do Walter D. Scott, né? Havia essa permeabilidade, porque não tinha muita separação, né? Lá nesses grupos, eram poucas pessoas fazendo esse tipo de coisa. Legal, Fran, legal, tá bom, obrigado. Tá? Então, com essa visão aqui, os caras iam estudando o que dava certo, né? Poxa, olha só, para o cara da publicidade, né, fazer sucesso com essas vendas, você vê que ele usa uma imagem aqui, isso chama atenção mais do que palavra, do ponto de vista da publicidade estava sendo estudado isso, né? Aí mais um exemplo, né? Também livro, olha, estudo psicológico e estatístico. Os estatísticos estavam a sério, né, fazendo pesquisa científica dentro do que eles conheciam de ciência para compreender mais a publicidade. Esse cara aqui, ele, durante muito tempo, publicou vários livros legais. Ele, inclusive, em 1925, ele fez uma crítica muito interessante a essa guruzada toda, os pioneiros dos gurus, né? Que eu já vou falar para vocês, né? Então, aqui mais exemplos, olha, e sempre era essa ligação de, como havia só prático, repetindo coisa que eles viam lá na psicologia e colocando em prática e criando suas próprias teorias, né, malucamente, esses caras, eles tinham, esses vários manuais tinham uma linha mestra que era: para você vender, você tem que passar, ou melhor, despertar um processo na mente do cliente, e esse cliente vai seguir certos passos até comprar de você. Então, você vê aquele cara fala lá, ó, aqui tem Grid Advertisement, olha lá, esses 4 estados mentais, tá? Aí aqui também vai ter um aqui também não lembro onde é que vai estar, que vai ter um mental. O salesman, o vendedor, ele tem que fazer esses processos psicológicos. Então, ou o próprio psicólogo escrevia sobre publicidade, ou um prático de publicidade e vendas escrevia isso aí. O cliente ia passar por um processo mental de alguns passos para você poder vender. Então, a guerra dessa galera, basicamente, era: quem é que vai ser aqui de nós o cara que vai chegar
a quais são esses passos aqui do tal processo mental. Novamente, processo mental. Esse aqui propõe 7 passos do processo mental. Esse aqui são 6 passos do processo mental, né? Olha como é que esse exemplo aqui, de 1912, ele parece com os manuais dos gurus de hoje em dia. Como escrever publicidade que vende. Parece título de blog, olha lá, né? Métodos, né, de 146 publicitários famosos, top, para poder mostrar para você coisas de layout e copy. Copy também palavrinha da moda hoje, 2023. Né? Capítulo 10, olha lá, escrevendo os reasons why. Isso aqui, o guru te ensina no curso de 6 em 7, ó, 1912. Tá? Determinando a melhor copy e os melhores canais. Isso aqui o cara colocou no blog também ontem. É inacreditável, galera. Tá? É inacreditável. 1912, vamos continuar aqui com mais exemplo. Aqui o cara ensinando você a escrever post, e-mail, script para venda. Né? Ó, você tem que fazer isso aqui, depois passo 2, passo 3, passo 4, aí o cara compra. Na época dele era carta, não tinha e-mail. Tá? Aí eu pergunto para vocês, galera, eu estou falando aqui de quê? Ao longo desses exemplos todos, 1900 e bolinha, o que toda hora está aparecendo? Qual é a base do trabalho atual de marketing que esses caras já ficavam brincando aí há 100 anos atrás? Quem é que vai adivinhar? Vale meio ponto na média. Pode falar ou colocar no chat. Meio Foco ponto. no cliente. Foco no cliente, não. Eles tinham... isso mentalidade do consumidor. A A Diana colocou lá, não sei mais também quem gritou. O que a Ana falou e outro colega que eu não vi porque está ali embaixo, eu não estou vendo a imagem, é correto, mas não era mais por aí, não. Eles estão tentando justamente chegar ao tal AIDA, né? Aqui, ó, eu até marquei aqui, ó, olha lá. Esse aqui ele fala de atenção. Aí esse aqui já fala atenção, desejo e ação. Já está completinho esse aqui. Esse aqui de cima, ó. Atenção, interesse, aí fala outras coisas. Atenção, interesse, desejo, aí também inventou outras coisas, embora tenha ação. Eles estavam ali tentando ver qual era a onda, né? Qual desses aí que vai chegar ao AIDA. Isso tudo porque começou lá a pesquisa do cara com atenção, em 1975, do pai da psicologia. Né? Aí, olha lá, pum. Agora, o AIDA, isso aí foi eu tentando pegar lá das fontes atuais, que eu sou chato pra caramba, né, cara? Eu admito. Então, eu fui lá ver o que os gurus falam de AIDA. 100% fala que quem criou foi esse cara aqui. Né? E eles têm essa data aqui. Em algum lugar, acho que na Wikipedia também tem lá a referência. Eu procurei, pessoal. Eu fui desde em biblioteca, nas poucas oportunidades que eu tive, né, bibliotecas públicas, como a Torre do Tombo aqui em Portugal, embora nessa ocasião eu achei coisa portuguesa interessante, gringa nunca, e na internet, feito um louco, eu não achei qualquer dessas referências. Qualquer. O tal do Lewis, que o Guruzada fala que criou a AIDA, eu achei coisa dele de 1908, e não era AIDA, era atração, interesse e convencimento, né? Então, isso aqui, você vê que é questão de você ir lá buscar e ler. Tá? Vale aqui um detalhe interessante, é uma pena que eu não trouxe para você, que isso aqui seria uma outra aula, né? A gente já está aqui já há mó tempão já, então eu sei que é pesado para vocês aí, olha, já estamos aqui já 3 horas de aula, eu sei que é puxado, pessoal, peço desculpa. Fernando Pessoa, galera, que vocês conhecem, né? Poeta português, Fernando Pessoa, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Eu estudando Fernando Pessoa por conta, né, o Fernando Pessoa, ele é um dos pioneiros da publicidade em Portugal. Ele criou o primeiro, e que durou durante décadas, slogan da Coca-Cola em Portugal: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Foi o slogan que ele criou. E ele mesmo ele teve uma revista na década de 1920, ele teve uma revista, né, de comércio e contabilidade, que ele falava sobre negócios e tal. O que eu acho que eu, Nino, identifiquei estudando essa altura da vida do Fernando Pessoa, que eu não vi na vida de nenhum biógrafo dele, porque eu acho também que o pessoal não ia perceber. Tem um artigo do Fernando Pessoa falando sobre comércio, e ele fala sobre a AIDA sem dizer AIDA. Ele é um pouco da época dessa galera, né? E ele fala também, primeiro tem que atrair a atenção do cliente, depois despertar o interesse. Ele fala exatamente isso.
não havia a menor possibilidade de ele chegar a essa conclusão sozinho e também não de ele, Fernando Pessoa, influenciar os gringos nos Estados Unidos. Só que o Fernando Pessoa, quando ele era jovem, ele fez uma escola de comércio na África do Sul, quando os pais foram mandados para lá, né? O pai dele foi para lá, ele foi alfabetizado quase e passou a juventude numa escola de comércio na África do Sul. Então ele falava muito bem inglês e já era metido com comércio. Então é possível que ele tenha tido acesso a essa literatura que a gente está vendo aqui, nessa época, do pessoal tentando descobrir lá o AIDA, né? E aí, por isso, ele acabou escrevendo, e é uma coisa que eu tenho também escrito para o próximo livro aí já. Legal, tá? Então, eu trouxe aqui um pouco do que é a AIDA, na opinião de gurus, tá? Olha, fonte Wikipedia, tá? Só para depois você saber que você já tem um conhecimento um pouco mais interessante. E aí, qual foi a evolução de AIDA? Aí são os funis, né, galera? Eu ia colocar. Né, Ana? Então, olha só, galera. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é a seguinte reflexão. As empresas hoje, os profissionais de marketing e as agências das diversas qualidades, marketing, publicidade, comunicação digital, a base, o que norteia o dia a dia da esmagadora maioria, perto de 100% das pessoas envolvidas nesse nosso métier de marketing, é AIDA e funil. É a base do que todo mundo trabalha. Eu, antes de falar se essa coisa está certa ou errada, está boa ou não, vamos parar por um momento. Bicho, isso tudo começou quando a psicologia nos Estados Unidos nasceu na época do Billy the Kid. Sempre lembra do Billy the Kid, para lembrar que tinha cowboy trocando tiro com índio e que tinha de escravidão correndo solta, particularmente, mas não só, no sul e no sudoeste dos Estados Unidos. Nessa época, as pessoas pegaram lá esse pequeno estudo que os primeiros vendedores dos Estados Unidos, que o cara vendia desde espaço em jornal até carro, passando por fazenda. Aqueles primeiros vendedores, como não tinha uma ciência para se estudar, os caras se agarraram na galera de psicologia que estava interessada em contribuir com eles, e muitos psicólogos também tinham negócios de publicidade, muitos publicitários davam psicologia também, essa coisa envolvida. Naquele momento, os caras começaram a falar de atenção e brigaram para ver quem era a voz que ia falar mais alto, e alguma voz gritou mais alto, virou a AIDA, porque tinha outros 50 disputando qual ia ser a AIDA que ia vingar. Muito diferente do processo dos 4 P's, muito mais organizado. Isso que a galera trabalha nessa época é o que é utilizado hoje, ignorando-se completamente a evolução da própria ciência de psicologia e o quanto a psicologia evoluiu no conhecimento da psicologia em relação às pessoas, à mente humana. Então, a psicologia evoluiu desde o Billy the Kid. Vendas, publicidade evoluíram. Marcas, produtos, empresas evoluíram. A própria sociedade evoluiu. As pessoas, né? Globalização, galera. Sacou? O volume de gente, o volume de empresas, quer dizer, tudo isso teve uma evolução brutal, assombrosa, mas para resolver os problemas da empresa, a guruzada, por volta do início da década de 2000, tá? Foi onde eu rastreei. Os primeiros gurus voltaram 100 anos, aí na opinião do Nino, já não estou aqui defendendo nada cientificamente, na opinião do Nino, de maneira... Eu imagino que esses primeiros, em meados da década de 2000, os caras estavam contando que ninguém, em algum momento, checasse se eles copiaram e colaram um texto antigo. Porque tem livro de guru famoso hoje que é cópia, vocês vão conseguir encontrar sozinhos. É copiar e colar de texto. Os caras foram lá copiar, trouxeram para cá. Aí a galera, na época de 2000 ali, ignorante em relação a marketing, publicidade, internet, caraca, cara, olha que coisa maravilhosa, e começou a viver com base nisso. Eu acho uma desgraça a gente usar uma coisa, né? Eu não estou nem falando se vai dar certo ou não ainda, tá? Mas que é a mesma maneira de se tratar vendas, se tratar publicidade, se tratar comunicação, como na época de Billy the Kid. Um dos ícones dessa galera, pessoal, deixa aqui eu rapidamente tirar aqui o compartilhamento. Um dos ícones dessa galera é aqui o Claude Hopkins. Claude Hopkins, quem já estudou por guru conhece esse cara. O livro Scientific Advertisement tem em português.
em português chama Publicidade Científica, se eu não me engano, ou A Ciência da Publicidade. É um livro fininho, esse aqui de 1920. Esse aqui, Ciência da Propaganda, obrigado, Vinícius. Esse cara aqui, no livro fininho, que fala de teste AB, que o pessoal usa para e-mail hoje, ele fala de teste AB, ele fala de copy, ele fala de venda, ele fala de funil, ele fala de objeção, ele fala de tudo que o guru fala. Esse cara é uma das referências de guru. Bom, esse camarada aqui, depois vocês também podem se informar, tá? O que vocês duvidarem, vocês me perguntem, depois eu dou referência e eu nunca vou negar para vocês poderem estudar mais. Esse ídolo dos gurus aqui, ele era um cara que, de fato, ele fazia publicidades que geravam muito retorno. Tá bom, Marconi, obrigado. Ele fazia realmente publicidade que gerava retorno. E ele, em certo ponto, ele se associou, ele virou sócio, literalmente, de um cara que tinha produtos médicos, né? E os dois juntos, eles da noite para o dia ficaram zilhardários. Um cara que vendia produtos médicos com um grande publicitário. Zilhardários, literalmente, de não ter o que fazer com dinheiro. Beleza. Graças a essa genialidade dele, a gente hoje pode contar com uma regulamentação brutal na comunicação, por exemplo, da área de saúde. Vocês sabem que o médico não pode falar qualquer coisa, etc, etc. Graças ao Claude Hopkins, que ficou famosíssimo, é o chefe dos gurus. Por quê? Porque ele vendia para qualquer pessoa que você imaginar os remédios milagrosos da empresa dele, que prometiam curar câncer, dor de cotovelo, vômito de sangue, peste bubônica, Covid, era a cloroquina da época. O que você imaginar, eles vendiam. É óbvio que teve gente que morreu à vontade, né? Até que, eventualmente, um jornalista foi investigar aquele caso e viu que os dois eram estelionatários, né? Criminosos, ele e o sócio. Isso deu uma cagada tremenda. Ele morreu, desculpa. O cara foi preso, faliu, o líder dos gurus, faliu, deu depois desdobramento a uma série de discussões para a gente. O pessoal não pode ficar falando de publicidade de qualquer remédio, não, cara. Olha a merda que dá. Fizeram, então, as primeiras regulamentações de comunicação em relação a questões de saúde, e depois dessa cagada toda, que o nosso amigo escreveu os livros que são hoje repetidos pelos gurus. Depois de ter sido, de ter matado um monte de gente com remédio milagroso lá. Fala, Ana. Então, Nilo, você falando aí, veio tanta coisa aqui na minha cabeça sobre guruzadas, ciência e tudo mais. E eu li um artigo, eu até mandei para você, da Natália Pasternak, né, que ela, o nome do livro, que ela lançou um livro que chama Que Bobagem. É muito interessante o artigo, depois posso compartilhar com o pessoal para ver, porque ela trata do que você está falando, né? Ela faz uma crítica muito grande com relação à psicanálise de hoje, né? Constelação familiar e outros, de outras possibilidades. E é interessantíssimo o artigo dela, porque o livro dela, que ela escreveu com um jornalista também, né? Que ela traz, assim, busca lá na raiz das coisas, faz críticas a Freud também, né? Fala muito sobre a questão da atenção. E você falando também veio, eu estou fazendo um trabalho agora, recente, que um white paper para uma grande empresa, uma grande plataforma de empreendedorismo, né? De grandes nomes nessa área. E eles fazem todo ano um outro grande evento que atrai 4.000 pessoas, né? Com pessoas da área de marketing, de vendas, né? Personalidade que ficou famosa porque conseguiu mostrar outras questões, né? E acho muito interessante, na hora que eu estou lendo e estou escrevendo, tem hora que me dá um nervoso, porque você vê um profissional que saiu do esporte, grande competidor, se especializou na área de educação física, tem doutorado, que menospreza o conhecimento científico. Isso assim... Ana, passa esse artigo sim, por favor, você já mandou para mim, passa,
nesse ponto específico, Ana, se vocês virem aquele documentário do Leonardo DiCaprio, Não Olhe para Cima, é exatamente isso, né? O Leonardo DiCaprio é um doutor lá tenso, só que o cara começa a ficar seduzido e, de repente, Excelente. e vão embora, exato, né? Então vale a pena ver. Não é documentário, não, é um filme, desculpa. É que na altura, por conta das contingências, parecia um documentário. Fala, João Vitor. Ô, professor, tem uma dúvida que é a seguinte. Então, quando chega na metade do século passado, com os teóricos de marketing, né, os escritores mais clássicos, a guruzada freia um pouco? Tipo assim, ou esse é um fenômeno constante? Ah, não, tá. A guruzada não freia nunca, velho. A nossa batalha é muito ingrata. A guruzada não freia nunca, só acelera e a gente só está perdendo. Eu, inclusive, eu tive uma conversa por conta lá da Kotler Impact, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com umas pessoas bem de alto nível, e eu falei que eu acho que o futuro não é o que eu quero, mas eu acho que o futuro do marketing é muito desgraçado, né? Muito desgraçado. A gente tem os gurus tomando conta, o comercial com mais força, e, como eu falei, aquela terceira força que é Artificial Intelligence, etc, etc. Então, o marketing vai rodar. Entretanto, eu tenho esperança que a galera comercial, vendas, e mesmo o pessoal de branding, assuma para si mais marketing, né? Mas é um papo complicado, mas a gente vai chegar lá. Então, a gente está lá no funil, né? Que foi aí a grande sacada, como é uma palavra que os caras gostam também de usar. E aí eu mostro para vocês lá, esse aqui foi o mais antigo que eu achei, tá? É capaz de achar de haver uma coisa mais antiga, né? Isso aqui já aparece bem lá o funil, olha. Então ele tem lá as etapas, introdução, aí tem aqui o AIDA desse fulano, né? Então, atenção, interesse, convicção, desejo e tal, até o cara comprar. Depois, aqui as objeções. Olha lá como é que você vê isso aí, o pessoal lá de marketing falando. O cara te falou que ele está muito ocupado, então a sua ação é essa aqui, né? Exatamente como são esses manuais de hoje. Só que a gente está falando de um pessoal que estava quase que desbravando um campo, né? Então não tinha outra opção para eles. Eles tinham que realmente tentar colocar para fora os achismos, é o que a experiência falava. Aí, em 19, já virou a AIDA lindo e maravilhoso. Né? Aí, em 1919, você já tem aqui, novamente, o Knox, psicólogo, tá? De Stanford. Se eu não me engano, de Stanford. Posso estar enganado? Não, acho que não foi ele, não. Tá? E aí, falando aqui, ó, sessão de atenção, e ensinando o que você tinha que escrever em cada passo lá no seu conteúdo para você conseguir ter os cliques lá e a conversão que você quer. Golaço, tá? E aí a gente começa a vir lá nos funis. Então, a gente estava lá em AIDA, a AIDA deu ideia para o funil. Só que essa galera, por enquanto, não tinha ainda chegado nesse segundo nível da guruzice, né? Que é o funil. Eles estavam ainda no AIDA, que, óbvio, se você olhar isso hoje, tinha a ideia de funil já, mas não era falado. Então, eu tentei ver quando é que o pessoal formalizou a ideia de funil. Tá? A primeira menção que eu encontrei foi em 22. Tá? Esse cara, assim, esse é o psicólogo de Stanford. Tá? Esse cara, ele é bem esperto. O Strong, ele é um cara que ele tem pelo menos duas coisas que eu fiquei bobo. Ele é de Stanford, psicólogo também, e estudava publicidade e vendas como psicólogo. Primeiro que ele foi o primeiro cara que eu achei a perceber que esse caminho ele era um caminho que ia se afunilando. Então, ele fala funnel. Foi a primeira menção que eu percebi de funnel. E em 1925, esse cara, num outro livro, por acaso eu acho que eu não trouxe aqui, quando esse camarada ele faz uma espécie de compilação dos manuais práticos de vendas e publicidade da época, ele tem uma sacada muito interessante que ele fala assim, olha, em algum momento a galera que estava falando atenção, interesse, desejo, um monte de coisa diferente, que cada um falava o que achava mais interessante, porque era tudo mais ou menos igual, isso ele fala, era tudo meio que igual. Tá? Em algum momento, esqueceram de continuar usando como final do tal funil a palavrinha aqui, olha, o cara tem lá o funil, né? Então tinha lá o AIDA e as variações, como eu falei para vocês, desculpe. E aqui no final, em algum momento, teve uma palavra que era satisfação. E ele ficou curioso nesse livro e perguntou, por que o pessoal tirou satisfação? Porque eu, que sou mais bobo, né? Eu só sou psicólogo de Stanford, não entendo nada de vendas, né? Na minha percepção,
se o cliente está satisfeito, isso é o máximo que eu atinjo, porque isso vai fazer com que ele compre novamente. Eu acho muito evoluído esse pensamento para essa época, para um psicólogo. Então, o psicólogo percebeu isso. A galera de vendas, não. A galera de vendas, é um momento de publicidade, descartou a satisfação da jogada. Olha só que coisa perigosa. E aí, a primeira imagem de funil é essa de 49, novamente nas minhas pesquisas. Tá? E esse camarada aqui, pessoal, vale dizer que escreveu isso, foi um camarada que escreveu um artigo numa revista prática, né, de práticos, não era de acadêmicos, de pessoas do mercado, que era uma revista de vendas para o setor de saúde, farmacêutico. A área farmacêutica era muito grande, hoje em dia ainda é, claro, mas gigante nos Estados Unidos, já importante na época. Então, numa revista para pessoas da área de comercial e vendas do setor farmacêutico, esse cara que fez o tal funil que nós seguimos hoje como sendo como é que chama? O livro perdido da Bíblia, né? A galera usa isso aí. Aí, pronto, eu fui lá buscar, né? Você vê que quando eu procuro, isso aqui é o Google Trends, vocês também têm acesso, tá? É gratuito, do Google. Quando eu procuro por funil de marketing e funil de vendas lá no Google Trends, você vê, olha, que foi mais aqui, olha, em 2016, que eu começo a ver um crescimento mais evoluído, né? E por que isso? Minha interpretação, opinião, Nino. Essa época, e até um pouco antes disso, é verdade, né? Porque aqui eu ainda tenho, talvez, aqui um pouco antes, eu ainda tenho ali os pioneiros, né? Talvez lá da Guruzada. Essa galera falou assim, né? Isso aí eu convivi porque eu trabalho com internet desde 97, né? Então, eu testemunhei muita gente que não era de digital, de marketing, que via a internet como oportunidade de dinheiro, né? Tanto que vocês vão se lembrar da bolha, né, dos anos 2000, porque era muita gente investindo dinheiro. Então, tinha muita gente que falava, cara, olha, bicho, eu não entendo nada, não sou de marketing, só que eu tenho dinheiro, então eu vou ganhar dinheiro com internet. Parte dessas pessoas provavelmente tiveram a ideia. Vamos lá ver o que se fazia lá na publicidade há 100 anos atrás, ninguém vai ligar para isso mesmo, não tem direito autoral, está aí na internet, e vamos começar a vender essa merda. E outros começaram a comprar. E pronto, estão ricos aí, cara. Sacou? Essa é uma opinião. Eu não consegui ainda estabelecer esse vínculo dessa maneira. Eu acho que eu estou perto, né, desse caminho. Eu, por exemplo, no meu próximo livro, já está sendo escrito, já tá aí parte dele com a editora, que é só sobre marketing, verdades, mitos e curiosidades. Eu já consegui pegar trechos de best-seller atual e mostrar que o cara copiou de livro antigo. Tem a cópia. Isso é plágio, é crime, né? E aí, inclusive, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é passar por coisa de jurídica, né? E também vale dizer, livro de brasileiro também copiando de livro americano, traduzindo, né, sem colocar a fonte, e a gente espera que a gente vai esperamos que a gente tenha a capacidade de publicar isso. Então, olha, se você quer fazer funil, a minha recomendação faz um funil mais atual. Aí a gente tem uma opção aqui, da McKinsey, tá lá o link para você depois clicar, 2010 e depois 2015, McKinsey, publicado também na Harvard Business Review, tá? E depois, mais recente ainda, o Google, em 2021, vocês também têm isso tudo na pasta de vocês, num estudo, só tem em inglês, chamado Decodificando Decisões. Descodificando Decisões. Tá? Basicamente, o que o Google fala existe uma camada constante que permeia aqui o teu trabalho, né? Que você tem que estar constantemente dando a possibilidade da sua marca ser exposta para o seu possível público, e aí a gente já fala, porra, bicho, calma lá, né, cara? Não é todo mundo que tem dinheiro para constantemente deixar a marca sendo exposta, né, meu irmão? Tá? Em algum momento, existem alguns gatilhos que vão fazer aquela pessoa entrar nesse círculo maluco aí. Né? Então, ela está lá constantemente sendo a tua marca passando na frente dela. Eu compreendo que a Coca-Cola faça isso, de repente a Nike, sabe? De repente ali a
a Ambev, né, de cerveja e tal, eu compreendo. Eu não consigo ficar constantemente tendo minha marca exposta para o público. Tá? Mas beleza, é o que o Google fala. Né? Então tem um ambiente de exposição ali. Aí o cara tem um certo gatilho. Eu entendo de uma outra maneira, né? O processo de decisão de compra, a gente vai ver ao longo do curso isso. Mas tem um gatilho lá qualquer, que eu não sei se é uma intervenção divina, eu não estou muito seguro lá com a explicação do Google, até porque eles começam também falando de AIDA, o Google, né? Usando o Lewis como referência, e, infelizmente, eles falam de hora da verdade, momento da verdade, sem citar a fonte, que é de marketing de serviço, que é o encontro de serviço. Então, rola esse gatilho, e quando rola esse gatilho, o cara vai cair numa espiral aqui quase que infinita, que é esse zoom aqui, tá? Que eles chamam de messy middle, a meiuca confusa ali. Ele vai ficar pesquisando, aí vai avaliar, né? É a minha, não é? Não, tem que ser isso aqui. Ele fica meio que numa espiral, vendo possibilidades, avaliando, pesquisando, procurando mais. Ele fica indo e voltando. Tá? Esses termos aqui, segundo o Google, mais barato, melhor, ajudam você a se destacar nessa confusão. Só que o Google esquece de que nem todas as marcas conseguem trabalhar dessa maneira. Né? Eu, por exemplo, né, na parte de curso, vamos colocar assim, eu vou falar o quê? Cheap, eu não quero colocar. Né? Best, aí eu acho que pode ser um pouco forte. Né? Então, são coisas que são muito subjetivas e que dependem muito. Né? Em marketing, a gente tem que estar sempre muito claro que tudo depende, mas beleza. E aí, depois que o cara está nessa meiuca aqui maluco, eventualmente, ele vai fazer a compra, tá? Fez a compra, e aí, aqui no processo, imediatamente antes da compra, durante a compra e pós-compra, muito ali pertinho do momento da compra, o Google fala que há a chamada experiência. Para começar, Nino, eu acho que a experiência é a soma disso aqui tudo. Tá? Isso aqui para mim que é experiência. Me perdoe. Tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla, tem coisa que eu estou mais... Eu, empresa, né? Eu estou mais ciente, coisa que eu estou menos ciente, só que tudo influencia na experiência do cliente. Não é só quando o cara ele comprou de mim ou está ali pertinho, não. Tá? E é uma desgraça a gente entender experiência pela maneira como é colocada hoje. Para entender a experiência do cliente, você vai pegar marketing de serviço. Durante uma certa época, em marketing, se chamou isso como experiential marketing. Tá? Experiential marketing. Então, você vai ver, por exemplo, o Cozinettes, você vai ver o Cova. Eu falei que ia falar um monte de nome, depois eu posso passar algumas coisas para vocês. Falando de marketing de experiência. Depois, se alguém puder me mandar e lembrar, eu posso passar para vocês um artigo que foi muito marcante nessa época, do crescimento na academia do marketing de experiência, que é um case de 40 páginas, só tem em inglês, sobre a ESPN Zone em Chicago, que foi uma loja de esporte feita pela ESPN com a Disney, que é um grande case de marketing de experiência. E é óbvio que hoje em dia a gente também tem a adição de todas as possibilidades online e híbridas. Tá? Show de bola. Então, quer funil, galera, vai num troço desse. Já vamos dar uma pausa já. Antes de a gente dar a pausa, eu só queria aqui mostrar para vocês que eu tento sempre estar ali perto, estudando as questões das mulheres. Aí, como eu acho que eu não tenho conhecimento, tempo ou competência para ampliar muito esse conhecimento da questão das mulheres em várias áreas, eu tento estudar mulheres e marketing, né? Inclusive, já dei aula disso para alguns alunos também. Então, eu sempre corro atrás para poder procurar. E eu consegui encontrar esse livro aqui. Deixa eu agora tirar aqui de vocês o compartilhamento, depois a gente faz uma pausinha de 10 minutos. Esse livro, isso aqui é uma coleção, tá? Essa capa desse formatinho aqui, assim, rasgado, verde, é uma coleção que chama Livros Antigos, ou então Clássicos Antigos, que eles pegam coisa muito antiga que não tem direito mais autoral e reimprimem. Então, eu consegui essa cópia reimpressa do único livro que eu encontrei daquelas primeiras 2 décadas, de um monte de guru falando de comercial e publicidade. Lá atrás, né, como vender, copy e tal, um único de mulher. E aí essa mulher aqui chama Salesmanship, que é vendas, né? Vendas para mulheres. Muito livro dessa época chama Salesmanship. E essa mulher, ela escrevendo, e ela conta que ela escreveu esse livro porque
uma coisa muito rara na altura, a mulher trabalhar fora, né? Trabalhar fora de casa, uma coisa muito rara, e ela fez isso e foi procurar estudar vendas de uma maneira que ela pudesse aplicar. Só que, interessantemente, pessoal, esses manuais práticos, depois vocês vão ver na internet, me pede que eu mando, para vocês poderem ver o índice, né? O que eles falavam? Tudo quanto é de ser igual, praticamente. E parte do índice, parte do livro era como é que você, vendedor, tem que falar, tem que se vestir, como é que tem que ser a sua postura, porque o cara é de porta em porta, né? Então, como é que você vai ter que se portar junto com o cliente? E aí, imagina que não tinha referência para a mulher, né? Não tinha como é que a mulher se veste, como é que a mulher se porta. A mulher ela ia enfrentar questões do tipo, vem cá, você não tinha que estar em casa não, mulher? Está vendendo, fazendo o que na rua? Né? Não ia ter que ouvir esse tipo de... Ela ia ouvir, como é que ela vai lidar com esse tipo de questão? Então, achei muito interessante trazer esse parênteses. Pessoal, vamos dar uma pausinha de 10 minutos. Eu sei que, falei para vocês, hoje vai ser mais tarde, quem não puder ficar, né, tudo bem, tranquilo, vai ficar gravado. Quem tiver que sair e voltar, volta. A gente vai ter aí, eu acho que mais, depois do intervalo, 40 minutos a 1 hora, incluindo perguntas rápidas e respostas breves. Tá? Vamos então dar 5 minutinhos? Tá? Xixi, café, chiclete? Então tá bom. 5 minutinhos, já voltamos, galera. Até já.